Olha, vamos com novas informações a respeito da Aline, a jovem mulher assassinada em Jataizinho. Um comparsa do adolescente de 16 anos, primo da Aline, se apresentou à polícia e está preso. Está preso pela Polícia Civil de Ibiporã, porque, segundo a polícia, ele também participou do caso. Então, são duas pessoas já detidas. O menor de idade, primo da Aline, apreendido, e esse caboclo aí, ó, 6 horas e 45 minutos, 15 para 7 da noite. Coloca na tela para mim, vamos acompanhar os desdobramentos desse caso. Doutor Vitor, pela manhã, o senhor deu entrevista falando sobre o menor que se apresentou ontem à tarde. Agora, à tarde, um homem de 24 anos que também foi trazido para cá. Ele confessou o crime. O que o senhor ouviu dele aqui? A gente tinha informações da participação de 2 pessoas no crime, né? A gente já vinha investigando. Esse maior, ele confessou a participação com algumas informações que a gente já começou a questionar. Ele entrou em contradição e acabou confessando o crime. Narrou todos os fatos, como teriam ocorrido, né? Que a participação dele não houve diretamente na execução do crime ali das facadas, mas que ele teria ajudado a torcer o pescoço dela após o menor ter segurado ela pelo pescoço. Então, todos esses fatos foram narrados por ele em uma confissão aqui na unidade, que foi acompanhada, inclusive gravada. Doutor Vitor, agora o menor que teria dado as facadas, então? A participação do menor foi atrair ela até o local, né? Ele ficou escondido ali. Quando ela chegou ao local, quando ele chegou ao local que estava escondido ali atrás de um matagal que tinha, ele já viu o menor agarrado com ela pelo pescoço. Disse que ela já estava desfalecendo. Após ele conseguir fazer com que ela desfalecesse, o menor começou a executar os golpes de faca, né? Que essa faca, inclusive, o menor relatou que teria pego na residência dele, né? E após isso ele teria ajudado ele torcendo o pescoço da vítima para tentar ver se realmente ela estava morta e jogando logo em seguida a vítima dentro da caixa d'água. Doutor Vitor, foi o maior ou o menor que combinou com o outro? E como é que foi? Veja, o menor chamou esse maior para sair, para fazer comprar um galão de gasolina, porque estava precisando pôr na moto, e durante esse trajeto aí, ele acabou convencendo esse maior para participar do crime. Vitor, a faca foi encontrada, um fala uma coisa, outro fala outra? É uma controvérsia nos depoimentos, né? A gente deve fazer novas inquirições aí para que a gente possa ver se a gente consegue localizar essa arma do crime, porque o menor diz que essa arma foi jogada no rio e o maior diz que possivelmente essa arma ficou ali no local, na caixa, caiu junto com o corpo. Esse homem de 24 anos que foi agora, que está saindo aqui, doutor Vitor, ele não tem passagens, né? Ou ele tem passagens? Não, ele não tem passagens, né? Ele confessou, inclusive ele não seria daqui da região, e ele confessou a participação dele nesse crime. Meu Deus do céu, viu, gente? Você ouviu o delegado Vitor Dutra falando, né? Esse maior de idade, ele não matou, ele não deu facada. Ele só ajudou a torcer o pescoço da vítima. Ele ajudou a torcer o pescoço da vítima. Então, o que nós temos até agora? Nós temos esse marginal aqui, é o tamanho do pezão do cara, em 47. Imagina uma moça sendo... Olha o tamanho da chulepa do cara, olha que é isso, imagina um caboclo desse aqui, olha o tamanho da mão do cara, um cara forte. Imagina uma mulher daquela, né, como a Aline, uma mulher que não tem, obviamente, a mesma força física do que um homem, poxa, tendo o pescoço dela torcido pelo cara. E o adolescente, o primo dela de primeiro grau, pegou a faca, 1, 2, 3, 4, foi esfaqueando, 20 facadas. Sabe por que ele fez isso? Porque a Aline testemunhou um furto praticado por esse vagabundo juvenil aqui, esse projeto aqui de marginal, já profissional no crime, porque cometeu um crime hediondo. Ela testemunhou, ela soube, ela descobriu, ela viu que ele, primo, furtou uma moto, e a moto seria de um traficante.
Talvez o erro da Aline fosse ter, de repente, falado para ele, olha, eu vou contar que você cometeu esse crime aí. Talvez ela tivesse que não falar nada, né? Ou, enfim, não fazer nenhum tipo de comentário ou de ameaça, como de repente fez. Talvez esse foi o erro dela, o erro fatal, porque ela sabia e ela teria, segundo a polícia, segundo o que esse marginal falou, falado que ela ia falar. E o moleque ficou com medo dos traficantes saberem que ele furtou a moto e ficou com vergonha das pessoas ficarem sabendo que ele cometeu o crime. Mas não ficou com vergonha de ter matado a moça com 20 facadas. E detalhe, ainda levou o maior de idade. Vocês são tão covardes, tão bandidos, tão vagabundos, que vocês em dois pegaram a moça e mataram ela. Enquanto um segurou, estrangulou, esfregou ela ali, pegou o pescoço e torceu, o outro esfaqueou. E jogaram a menina como se fosse um pacote assim de lixo qualquer e jogou naquele poço ali, ó. Como se ela não tivesse família, como se ela não tivesse filhos para criar, como se ela não tivesse um histórico, como se ela não tivesse futuro, sonhos, como se ela não tivesse um coração batendo dentro dela. Essa gente não merece viver em sociedade. E eu vou fazer a pergunta que eu já fiz ontem e hoje aqui, inclusive no programa Carlos Camargo. Esse marginal, menor de idade, e esse aqui agora, eles vão ficar quanto tempo presos? Porque pelo crime que eles cometeram, na minha visão, na minha humilde e modesta opinião, me corrija se eu estiver errado, Brasil, eles deveriam ficar, no mínimo, 100 anos na cadeia, pegar prisão perpétua, nunca mais sair. Mas aí vem aqueles filósofos, aqueles estudiosos em segurança pública falar que é a política do encarceramento. Nós não podemos fomentar a política do encarceramento. A pessoa tem que ir para a cadeia, depois tem que se recuperar e voltar para a sociedade. Voltar para a sociedade é um escambau do bico. A Aline nunca mais vai voltar para a sociedade. Ela está morta. Gente, a gente só nasce uma vez na vida. A vida que a gente tem é uma só. Perdeu, acabou. Ela não vai poder mais conviver com os filhos, conviver com a família, desfrutar da vida. Ela não vai mais poder. Enquanto esses vagabundos aqui serão sustentados por nós na cadeia. E daqui a pouco vão estar na rua. E isso vai alimentar essa cadeia ordinária de impunidade que permeia esse país. Vou te falar, viu? Parabéns à nossa equipe, parabéns ao nosso repórter Jefferson Pinheiro pela apuração de todo esse caso, né? Trouxemos ontem informações em primeira mão e hoje aqui também com detalhes, tanto aqui no Acontecendo quanto no programa Carlos Camargo. Parabéns, viu, Jefferson, pela apuração do caso. É a nossa equipe trabalhando para trazer para você a informação correta. Vamos continuar no caso da Aline e ouvir o advogado que vai falar com a gente, com a nossa equipe a respeito desse caso. 5 para 7 da noite, coloca na tela para mim, vamos acompanhar. O doutor Luiz Gustavo representa a pessoa que está sendo acusada de ter participação num crime na cidade de Ataizinho. Doutor, o que o senhor pôde colher ali? Até que porque o senhor não teve ainda contato com o seu cliente, o que o senhor teve de informações com o delegado ali? Sim, a princípio, igual você falou, a gente não teve acesso ao processo, né? Mas conversando diretamente com o cliente, ele informou-se que ele não participou diretamente no homicídio, não participou, não tem participação, mas sim auxiliou na ocultação do cadáver. Então, assim, se for apurado uma eventual responsabilidade dele, porque tudo isso vai ser apurado ainda, mas é só no âmbito da ocultação de cadáver, não em si no homicídio. Doutor, ele chegou, bom, a família conversou contigo ali, uma pessoa que inclusive é trabalhador, ele trabalha, tem um emprego fixo, né? Sim, ele trabalha registrado, sim. Nunca teve passagem pela polícia. Infelizmente, a gente não sabe ainda o certo o que aconteceu realmente, por isso que a gente aguarda a habilitação no processo para termos uma noção do que vai ser a estratégia da defesa. Também vocês vão conversar com ele posteriormente, né? Sim. Primeiro a gente fez a primeira conversa aqui, né? Agora nós vamos habilitar no processo para ver realmente o que está sendo apurado, o que está sendo investigado, para depois a gente planejar a estratégia de defesa. Tanto que ele veio aqui sem a polícia ter prendido ele, né? A polícia não prendeu ele veio
aqui e fez o depoimento por delegado direto, sem advogado, sem nada, né? Sim, exatamente. Ele foi convidado a vir aqui só prestar o depoimento dele, veio sem advogado, inclusive, e aí a situação acabou mudando e ele acabou ficando preso, né? Quando age assim, o cliente age dessa forma, é sinal de que ele não tem até tão má fé, né? Sim, acho que eu acredito que ele tinha confiança que ele só ia vir prestar a versão dele e ia sair. Mas assim, a justiça a princípio entendeu de outra maneira, né? E agora vai aguardar a prisão preventiva, né? Os próximos passos de vocês quais são? Então, primeiro é fazer a habilitação no processo, né? Depois tentar um pedido de liberdade para ele, né? Tendo em vista que ele é trabalhador, trabalha registrado, né? Mas assim, o principal mesmo é dar uma estudada realmente no processo para ver o que está acontecendo, o que eles estão sendo acusados, né? Para ver qual a acusação. Sim, exatamente. Mas a princípio, assim, pelo que ele me relatou, é só relacionado à ocultação e não sim ao homicídio. O homicídio seria o menor. Provavelmente. O advogado está no papel dele, né? Como profissional do direito, ele está operando o direito do cliente dele. Ele foi atender o rapaz lá na delegacia e entender melhor o que estava acontecendo. Está no papel dele. Mas o doutor Luiz Gustavo, 6h57, o delegado Vitor Dutra, então, está mentindo. Porque esse rapaz, ele não ajudou somente a ocultar o corpo, o que por si só já é um crime. Segundo o delegado, e está gravado porque o depoimento foi feito, inclusive gravado, eles gravaram o depoimento do rapaz, ele disse que ajudou a torcer o pescoço da Aline. Ajudou a torcer o pescoço dela. Mas vamos imaginar que ele não tenha colocado a mão nela, o que eu não acredito, duvido o dó. Ajudou a matar essa moça. Ajudou a matar essa moça de alguma maneira. Porque o delegado falou, não fui eu que falei, o delegado falou que ele ajudou a torcer o pescoço da menina. Se ele é trabalhador, se ele tem carteira assinada, se ele não tem problema nenhum com a justiça, por que ele foi participar de um crime? Um crime grave, hediondo, contra a vida de uma mulher. Por que ele ajudou esse adolescente vagabundo, assassino, criminoso, a jogar o corpo da menina no poço? Por quê? O trabalhador está trabalhando, está cumprindo com as suas funções. Não está ajudando a ocultar o corpo de uma mulher vítima de violência. 6h59. 6h59. Vamos ver o que vai acontecer, né? A bem da verdade é uma só, tá? A grande vítima vai ser e é a Aline. A grande. Eles aqui, por mais que fiquem um tempo presos, por mais que sejam julgados e condenados, estão vivos e vão comer às custas do povo. A minha, a sua, a de todos nós.